Meus irmãos, abramos a palavra de Deus no Evangelho segundo escreveu Lucas, que é o texto das nossas reflexões. Nesses domingos estamos expondo o Evangelho segundo Lucas, estamos no capítulo 2, texto, as crianças que já anotam, é Lucas 2, de 25 a 38. Lucas 2, de 25 a 38. Nossa mensagem é a mensagem intitulada O Desejado de Todas as Nações. O Desejado de Todas as Nações. Lucas 2, de 25 a 38. Nós leremos a palavra de Deus. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos, desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. E chegando aquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Amém. Presbítero Isaías já orou na sua oração de louvor, intercedendo pela mensagem, e eu gostaria então de trazer aqui à memória que este Evangelho de Lucas, conforme nós temos ressaltado, ele registra uma contagiante alegria que envolve o nascimento de Jesus. E essa alegria é uma alegria que enche o coração de todos aqueles que têm um encontro com esse bebê e que entendem quem ele é e o que ele veio fazer. Eles compreendem a sua missão. Nós veremos ao longo do Evangelho que a maioria das pessoas que tiveram um encontro, um encontro físico com Jesus, não compreendeu quem ele era, nem o que ele vinha fazer, e mesmo os seus discípulos, que por revelação de Deus, por revelação do Espírito Santo, entenderam quem Jesus era, demoraram para compreender a natureza da sua missão. Nós veremos isto claramente, mas Lucas começa introduzindo o Evangelho. Esses 2 primeiros capítulos são uma introdução ao seu Evangelho, e nesses 2 capítulos ele narra tudo o que aconteceu em torno do nascimento de Jesus, e o que fica enfatizado nessas narrativas dos capítulos 1 e 2 é uma contagiante alegria que envolve aqueles que encontram o menino Jesus e que se expressa de 2 formas. Essa alegria você vai ver na estrutura das narrativas do capítulo 1 e 2, que ela se manifesta de 2 formas. Primeiro, aqueles que encontram e conhecem o Salvador
cantam. Essa é uma das primeiras expressões da alegria, não é, meus irmãos? A gente, quando está alegre, a gente canta. E o povo de Deus é um povo que canta. Você tem aqui em Lucas registrados 5 cânticos. Nós já vimos o cântico de Isabel, que canta a bem-aventurança daquela que creu no Senhor. Maria, aquela que creu no Senhor, e como bendito era o fruto do seu ventre. Nós já vimos o cântico de Maria, que é um salmo completo, com toda a estrutura de um salmo do Novo Testamento, que é conhecido como Magnificat, né? A minha alma magnifica ao Senhor, é assim que ela começa. Nós vimos já o cântico de Zacarias, conhecido na história como Benedictus, porque começa dizendo, bendito seja o Senhor, né, que nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu pai. Nós temos agora, então, o cântico dos anjos, logo que Jesus nasce. Os anjos cantam glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra, boa vontade entre os homens. E agora nós temos o 5º e último cântico nesta narrativa, que é aqui Simeão, a partir do verso 28, diz que Simeão louvou a Deus, e esses versículos 28, especialmente 29 a 32, são um cântico, um pequeno cântico de louvor. Então, aqueles que encontram Jesus e entendem que Ele cantam de alegria. Mas há uma outra expressão pela qual essa alegria se manifesta. Eles, além de cantar de alegria, os que encontram o Salvador testemunham da sua chegada. É outra coisa quando você tem uma notícia alegre, quando você tem uma experiência feliz, você quer que todos saibam, né? Hoje, você publica nas redes sociais, né? Então, aqueles que tiveram um encontro com o Salvador e entenderam que Ele estava cumprindo a promessa que o Senhor tinha feito ao seu povo Israel, eles também testemunham. Então, você vai ver claramente isso acontecendo. Você vai ver, por exemplo, os pastores indo e divulgando tudo o que eles ouviram, não é? Você vai ver Ana divulgando aqui nesse trecho que nós lemos, ela vai divulgar tudo aquilo que viu, quando João nasceu, as coisas que aconteceram no entorno do seu nascimento também foram divulgadas. Então, há aqui claramente um testemunho, e Lucas, devemos lembrar, é o escritor também de Atos, é aquele que vai registrar o testemunho do Espírito Santo, do Espírito de Cristo, por meio da igreja a todas as nações, e ele já está dizendo, este evangelho é para ser cantado, celebrado na adoração e testemunhado na proclamação desse evangelho a todos os povos. Então, esta alegria é muito presente no evangelho de Lucas, e nessa última narrativa da infância de Jesus, na verdade é a penúltima, nós ainda teremos uma outra, mas nesta penúltima narrativa da infância de Jesus, Jesus ainda um bebê, nós temos mais uma vez a alegria enchendo aqueles que encontram o Salvador e se manifestando através de cântico e de testemunho. Nós temos mais uma vez o testemunho e a celebração da redenção em Cristo por meio de um homem e de uma mulher. E eu quero dividir essa narrativa. Observe que esse cântico, esse encontro se deu, diz o verso 27, esse encontro de Simeão e depois de Ana, que foi no mesmo momento, chegou um pouco depois, mas enquanto Simeão estava falando ainda, esse encontro se deu, verso 27, quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o quê? O que a lei ordenava. Essa é a primeira cena, na verdade, dessa narrativa. Eu li do verso 25 ao 38, né? Mas, na verdade, o que nós vamos meditar começa no verso 21. Porque aquilo que Lucas fala no verso 27, os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, começa no verso 31, porque Lucas está aqui revisando, relembrando. Mas no verso 21 ele mostra o que os pais de Jesus fizeram por ocasião do nascimento. Aqui os pais de Jesus demonstram que são crentes fiéis ao Senhor, que cumprem a lei do Senhor. Então, aqui nessa primeira cena,
quando Lucas enfatiza os pais de Jesus estão obedecendo, ele está dizendo, ele veio não para revogar a lei, mas para cumpri-la. Jesus vai falar isso no Sermão do Monte, mais à frente. E ele vem para cumpri-la também, representando o seu povo. E aí então nós chegamos à segunda cena, que é talvez a cena principal dessa narrativa, né? Essa cena nós podemos resumir nessa frase. Atenção então para a segunda cena. Um homem piedoso contempla e louva o Salvador. Então, primeiro, os pais de Jesus cumprem a lei do Senhor. A segunda cena agora, um homem piedoso contempla e louva o Salvador. O que é um homem piedoso? É um homem que tem devoção e temor de Deus, que adora a Deus, que procura viver de um modo agradável a Deus, que se preocupa com o que Deus quer dele e procura fazer isto e vive em adoração ao Senhor e andando na sua lei. Observe verso 25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. De novo, Lucas enfatizando aqui o Espírito Santo. Né? A pessoa do Espírito, a trindade toda, é retratada aqui nas narrativas. E o Espírito Santo estava sobre ele, e revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor, o Messias. O Cristo significa o ungido, aquele que é profeta, sacerdote e rei, e que virá para salvar o seu povo. Deus havia revelado para ele, é assim que está no grego, você não vai ver a morte sem antes ver o Cristo do Senhor. É assim que está no texto grego, Deus revelara-lhe o Espírito Santo que não veria a morte antes de ver o Cristo do Senhor. É assim que está lá. E tal como no caso dos cânticos anteriores, o cântico de Simeão, quando vê o Salvador, é recheado das Escrituras. Olha que Lucas primeiro descreve o caráter desse homem. Ele era justo, isso quer dizer que ele cumpria a lei do Senhor, e ele era piedoso. Ele era um homem que vivia em adoração a Deus, que andava com Deus, que tinha um temor de Deus. E Lucas, então, ainda diz que ele aguardava consolação de Israel. Israel estava debaixo da opressão do Império Romano. Israel estava longe do Senhor. E Israel cultivava a confiança, a fé e a esperança nas promessas de que um dia Deus traria um consolador para o seu povo, que livraria o seu povo da sua opressão. Simeão certamente era um homem que lia e meditava nas Escrituras. E tinha na mente passagens que falavam dessa consolação que Deus enviaria por meio do seu Cristo. Como, por exemplo, a profecia de Isaías 40, versos 1 e 2. O livro de Isaías, a partir do capítulo 40, ele profetiza o livramento de Israel do cativeiro, mas ao mesmo tempo profetiza as esperanças messiânicas. E lá no capítulo 40 de Isaías, versos 1 e 2, está escrito: consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe, que já é fim do tempo da sua milícia, quer dizer, da sua luta, que a sua iniquidade está perdoada, e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor, por todos os seus pecados. Como é que a iniquidade seria perdoada? Esse é um cântico, é uma profecia, melhor dizendo, messiânica. Consolem o meu povo, diz o Senhor. E lá ainda, no capítulo 48 de Isaías, em seu cântico, Simeão ecoa o cântico do servo do Senhor. Veja que ele diz, os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Os versos 30 a 32. Essas expressões que Simeão usa, elas ecoam Isaías 48, versos 5 e 6. Olha o que diz esse texto, Isaías 48, 5 e 6. Mas agora, diz o Senhor, esse é um cântico que é chamado de cântico do servo. Aqui ele está falando do servo do Senhor. O servo do Senhor é o mesmo Cristo, é o Salvador.
Ele é chamado por Isaías de servo do Senhor em algumas profecias. E nesse cântico do servo do Senhor, Deus Pai diz para o seu filho, que é o servo do Senhor: mas agora diz o Senhor, que me formou desde o ventre para ser seu servo, para que torne a trazer a Jacó e para reunir Israel a ele, porque eu sou glorificado perante o Senhor. Este é um cântico do servo do Senhor, é o Messias que está cantando aqui. Como? Ele ainda não havia se encarnado, mas o seu espírito atuava no profeta Isaías. A Bíblia fala que o Espírito de Cristo dava testemunho da sua própria morte e ressurreição, lá em 1 de Pedro, capítulo 1, ali pelo verso 9 e 10. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, né? E conforme o Espírito Santo, o Espírito de Cristo que estava sobre eles, ao dar testemunho dos sofrimentos de Cristo e das glórias que o seguiriam. Está lá em 1 de Pedro. Então, o cântico do servo diz assim: mas agora diz o Senhor, que me formou desde o ventre para ser seu servo, para que torne a trazer Jacó e para reunir Israel a ele, porque sou glorificado perante o Senhor, e o meu Deus é a minha força. Sim, diz ele, pouco é o seres meu servo, para restaurares as tribos de Jacó, e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como luz para os gentios, os não-judeus, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. O que é que o Senhor diz para o seu servo? Olha, eu não te ungi só para você salvar o meu povo Israel, a nação de Israel, racialmente falando. Eu te ungi para salvares gentes de todos os povos, os gentios também. E não é isso que Simeão fala? Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios, e para a glória do teu povo, Israel. Portanto, Simeão está celebrando, antes de tudo, o caráter confiável das Escrituras. Ele está celebrando o cumprimento das profecias. Não era só algo que Deus havia revelado, que ele experimentaria pessoalmente. Aquilo que Simeão experimentaria pessoalmente, a saber, ver o Cristo do Senhor, seria um cumprimento da esperança profética ao longo de centenas de anos. Era uma esperança do povo de Deus. Isso aqui é muito importante, porque muitos pregadores hoje usariam esse texto para dizer: olha, eu não sei o que Deus te prometeu, mas Deus vai cumprir hoje, nessa noite. Não é nada disso. A promessa pessoal tinha a ver com o Evangelho. É isso que Simeão celebra. E é claro, com o desfrutar pessoal de Simeão daquela mensagem e daquele fato do Evangelho. Então, o que é que Simeão celebra? Ele celebra, então, veja, um homem piedoso contempla e louva o Salvador. E nesse louvor ao Salvador, ele celebra o cumprimento das Escrituras. Em segundo lugar, ele celebra a salvação enviada não só a Israel, mas a todos os povos. Até agora, se você observar, praticamente todos os cânticos celebravam a redenção de Israel. Cântico de Maria, cântico de Zacarias, mas agora Simeão diz: não, essa redenção também veio para todos os povos. Não é que contradizia os outros cânticos, ele complementa os outros cânticos. Ele celebra a salvação enviada a todos os povos. O Evangelho também veio, Cristo veio para salvar os gentios. É importante ressaltar que o cântico de Simeão acrescenta um elemento novo, portanto, em comparação aos cânticos anteriores, quanto ao alcance da obra de Cristo. A salvação que Deus Pai preparou para ser operada por seu Filho no concerto ou no pacto da redenção, que você que veio na escola dominical, classe de jovens e adultos, está entendendo o que eu estou falando. Essa salvação não estava circunscrita a Israel, mas é estendida a todas as nações. E assim, vivendo ainda no contexto da velha aliança, Simeão antecipa em seu cântico o caráter universal da igreja. Irmãos, Lucas está celebrando aqui o Evangelho que iria se espalhar para todas as nações. Aqui é uma perspectiva missionária do cântico de Simeão. E em terceiro lugar, ele celebra a glória de Israel. Ele celebra o cumprimento das Escrituras, ele celebra a salvação enviada a todos os povos, e ele celebra a glória de Israel.
Observe que Simeão reconhece com gratidão que aquele menino não apenas era luz e salvação para os gentios, mas também glória para o povo de Israel. Por que glória para o povo de Israel? Porque ele procede de Israel. Que glória há maior para Israel de saber que o Salvador é judeu. O próprio Jesus dirá para a samaritana, não é isso? Porque, embora judeus e gentios precisassem igualmente de um Salvador, é dos judeus que ele procede, como o próprio Jesus mais tarde dirá à samaritana, em João 4:22, porque a salvação vem dos judeus. Esta mesma verdade é ressaltada por Paulo na Epístola aos Romanos, em pelo menos 2 trechos. No capítulo 3, versos 1 e 2 de Romanos, o apóstolo faz uma pergunta: qual é a vantagem do judeu? Ele diz muitas sobre todos os aspectos, porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Foi por meio dos judeus, foi aos judeus que Deus primeiro se revelou. E isto é glória para eles. Veja, não é mérito deles, é graça, mas é glória para eles, certo? Então foi a Israel que Deus revelou sua palavra. É o que Paulo está dizendo. Aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Mas em Romanos 9, versos 4 e 5, quando ele fala da sua tristeza e da sua intercessão pelos que não creram em Cristo entre os judeus, ele acrescenta: são israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles, dos judeus, são os patriarcas, e também deles descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todo sempre. Amém. A glória de Israel não estava neles mesmos, mas no fato de que aquele era o povo escolhido de Deus para ser bênção a todas as nações por meio de Cristo. E José e Maria se admiram de tudo o que ouvem sobre o seu filho, como diz o verso 33. Então ele celebra o cumprimento das Escrituras, a salvação de todos os povos, a glória de Israel, e depois então de cantar, Simeão profetiza. Embora a palavra profetizar não apareça aqui, mas ele está profetizando, ele profetiza sobre a missão de Jesus. Nos versos 34 e 35, ele fala como é que esse menino será luz para a revelação aos gentios. Irmãos, como eu falei, Lucas está resumindo nesses 2 capítulos todo o seu evangelho. Tudo que Lucas vai falar de maneira expandida nas narrativas da vida de Cristo, o seu ministério, paixão, morte e ressurreição, está resumido nesses 2 capítulos. Olha o que ele diz: Simeão os abençoou. Você lembra? Simeão, diz a Bíblia que movido pelo Espírito, ele vai ao templo, e quando os pais trazem o menino, ele toma Jesus. Pense na alegria, né? No privilégio. É claro que era um menino como outro qualquer, mas o Espírito de Deus havia revelado para ele quem era aquele menino. E ele o toma nos braços. E ele o abençoa e diz para a mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos de Israel. Por quê? Porque muitos não creriam nele. E a Bíblia diz em João, capítulo 3, que aquele que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O que não crê não é julgado. O que crê não é julgado, mas o que não crê já está condenado. Então ele será para a ruína de muitos, mas para o levantamento de outros tantos. E para ser alvo de contradição. Ele será alvo de contradição. Ou seja, as pessoas não vão concordar a respeito dele. Ele não será uma unanimidade. É isso que ele está dizendo. Ele não vai ser alvo, ele vai ser alvo de embates, de combates. Essa palavra contradição traz a ideia de gente que vai discordar e vão se colocar em polos opostos por causa dele. O próprio Jesus vai dizer em Lucas: eu vim para causar divisão. E a divisão é aqueles que estão em Cristo e aqueles que estão sem Cristo ou fora de Cristo. Há uma divisão marcada. Ele vai revelar quem é o verdadeiro povo de Deus. E os seus discípulos, eles serão revelados quem eles são, conforme a sua atitude diante daquele servo do Senhor. E ele também chega a dizer para Maria:
também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Por que ele será alvo de contradição? Porque, conforme a reação que cada um tiver ao seu ministério, conforme o que cada um entender de quem é a sua pessoa, isso revelará o que está no coração da pessoa. Se é fé ou incredulidade. E a própria Maria sofreria, porque veria o seu filho ali pregado na cruz. Então esse é o encontro de Simeão com Jesus, recheado de louvor, um louvor bíblico, um louvor cheio das Escrituras e também com uma palavra, uma profecia anunciando como Jesus, na sua missão, iria trazer contradição no meio do povo. E aí a terceira e última cena está no verso 36 até o 38. Nós podemos resumi-la na frase: uma mulher piedosa dá graças a Deus e testemunha do Salvador. Uma mulher piedosa dá graças a Deus e testemunha do Salvador. No primeiro encontro, que é de Simeão com Jesus, o Salvador, ainda um menino, um bebê, ele louva o Senhor, ele canta ao Senhor e ele profetiza sobre aquele menino. No segundo encontro, que é de uma profetisa, ela dá graças a Deus e dá testemunho. Observe, havia uma profetisa chamada Ana, ela era uma profetisa, os profetas eram boca de Deus, e eles não eram um ministério oficial, normalmente o profeta era chamado meio que à margem pelo Senhor, para ser boca de Deus, e ela era da tribo de Fanuel, avançada em dias, e ela tinha vivido com seu marido 7 anos, e desde que se casaram, mas ela era viúva de 84 anos, e já era, portanto, idosa, e como ela era viúva, ela resolveu dedicar a sua viuvez ao Senhor, e ela não deixava o templo noite e dia, ela vivia em jejuns e orações, e diz que chegando naquela hora, que hora? Na hora que Simeão estava falando. Então ela chega e ela ouve tudo o que Simeão fala. E ela entende. Ela talvez conhecesse Simeão, ou de qualquer maneira era uma profetisa, e ela sabe e entende pelo Espírito de Deus que Simeão está falando a verdade sobre aquele menino. Então, não é nem bem aqui, não se menciona uma revelação direta de Deus, no que diz respeito a Ana, mas ela ouve o que Simeão fala, chegando naquela hora. Ela então, enquanto ouvia, veja, dava graças a Deus. Pretérito imperfeito quer dizer que ela ia ouvindo e glorificando a Deus e dando graças a Deus. Mas não só isso. Ela falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Israel. Então, Ana era uma profetisa. Ana chegou na hora em que Simeão cantava e profetizava, e Ana creu naquilo que ela ouviu e divulgou a todos os que aguardavam a redenção, a salvação. Por quê? Irmãos, nós estamos aqui, a cena se dá no templo. Observe que foi no templo que isso aconteceu. E no templo, o templo é o templo reconstruído ou construído por Herodes, que era maior e mais suntuoso do que o de Salomão. E nenhum crente comum que não fosse da tribo de Levi, ou que não fosse sacerdote, poderia entrar no santuário propriamente dito. Mas o complexo que os judeus chamavam de templo, ele envolvia os átrios que circundavam o santuário. E nesses átrios, os crentes podiam entrar e ficar. Então, estar ali era estar no templo. Só quem oficiava lá dentro eram os sacerdotes. Mas havia átrios, nessa época, inclusive uma separação, que não estava na lei, foi invenção dos judeus, separação, o átrio dos gentios, o átrio das mulheres, mais perto o átrio dos homens. Foi ali no átrio dos gentios que os cambistas e os vendedores ambulantes fizeram a sua feirinha ali, como nós veremos ainda mais à frente, que Jesus os expulsou. Que os gentios tinham um lugar lá para ir adorar o Senhor. Então, o templo possivelmente estava cheio de pessoas no átrio. E entre eles havia crentes genuínos, crentes verdadeiros, crentes que viviam a sua fé no contexto da velha aliança.
Então, Ana devia conhecer alguns desses crentes. E ela então começou a dizer, olha, aquele é o menino, aquele é o Salvador, aquele é a consolação de Israel, o Cristo está entre nós. E ela começou a pregar e a testemunhar e divulgar acerca daquilo que ouviu. Muitos outros esperavam a redenção. E eles ouviram o testemunho. Veja, nem todos tiveram um encontro direto e olharam e viram, mas muitos ouviram. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo. A fé vem, a palavra ouvir ali em Romanos, é a ideia de palavra ouvida, de mensagem pregada. A nossa tradução corretamente diz, a fé vem pela pregação, que é a mensagem ouvida. E essa mensagem ouvida pela palavra de Cristo. Queridos, eu quero concluir e trazer algumas aplicações. Primeiro, a conclusão. Então, os pais de Jesus cumprem a lei do Senhor. Então, Jesus cumpria a lei desde a sua infância. Um homem piedoso louva o Salvador e profetiza acerca dele, se alegra e celebra o Salvador, contempla e louva o Salvador. Uma mulher piedosa, ela também dá graças a Deus e divulga, anuncia, testemunha do Salvador. E então, o que isso tudo nos traz de ensino? Eu quero primeiro concluir com algumas observações finais e em seguida fazer algumas aplicações. Veja, de novo eu preciso dizer, todas estas narrativas são uma introdução ao Evangelho, nas quais Lucas já apresenta de antemão a pessoa divino-humana do Salvador. Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. 100% Deus e 100% homem. E todas essas narrativas antecipam e resumem tudo aquilo que o evangelista dirá ao longo do Evangelho. Quando nós examinamos, irmãos, os cânticos e declarações acerca do que Deus estava realizando, nós verificamos praticamente todas as verdades acerca da pessoa e missão de Cristo. Quando você olha o cântico de Isabel, você vai entender que Jesus Cristo é o Senhor, de onde me provém que venha visitar a mãe do meu Senhor, que Ele é o fruto bendito, que Ele é o descendente da mulher, lá de Gênesis 3,15. Quando nós ouvimos o cântico de Maria, nós entendemos que Ele é o nosso Salvador. A minha alma se engrandece o Senhor e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Ele é aquele por meio de quem Deus vai sujeitar e vai quebrantar os soberbos e exaltar os humildes e cumprir as suas promessas. Quando nós ouvimos o cântico de Zacarias, sabemos que ele é aquele chifre levantado na casa de Davi, o rei prometido, que virá para suscitar plena e poderosa salvação. Ele é o sol nascente nas alturas, que vem para visitar o seu povo. Quando nós ouvimos Simeão, nós entendemos que Jesus é a luz para a revelação a todas as nações, é a consolação de Israel. Ele é o agente da redenção de Deus. Tudo isso Lucas nos mostra, é revelado e vai ser claramente revelado ao longo da vida e do ministério de Jesus até sua morte e ressurreição. Então, nós já temos aqui antecipada qual é a missão de Cristo no mundo e quem é esse Jesus. Segunda observação que eu quero fazer nessa conclusão é que observe que são vários personagens nessa narrativa do nascimento de Jesus que conseguem compreender quem ele é. Já ainda um menino, vários deles compreendem quem Jesus é. A eles foi revelado que chegou o tempo e que o Cristo já estava presente no mundo e eles creem nele. Embora a sua vida e fé sejam registradas no Novo Testamento, lembremos-nos, eles são crentes da velha aliança. E como tais, eles criam e esperavam no Cristo que havia de vir. Cristo era para eles uma esperança futura. E eles estão testemunhando o raiar dessa esperança, dessa salvação. Lembrando que a velha aliança teve sua vigência até que Jesus completou a sua obra redentora em sua morte e ressurreição.
Qual é a diferença entre eles e nós? É que eles criam no Cristo que havia de vir, enquanto nós cremos no Cristo que já veio. E aguardamos agora a consumação histórica dessa redenção na segunda vinda de Cristo. Não obstante, meus irmãos, eles criam no mesmo Evangelho, no mesmo Redentor, e esperavam a mesma salvação. Eles são do mesmo povo que nós, e somente pelo Espírito Santo eles puderam entender que aquele menino era o Salvador. Somente pelo Espírito Santo alguém pode entender quem de fato é Jesus e do que precisamos ser salvos por Ele. E se é pelo Espírito, essa revelação também pode alcançar qualquer tipo de pessoa. É porque é pelo Espírito que é possível a salvação. Porque se fosse depender de nós, não seria possível. Vejam a quantas pessoas e que tipos de pessoas Deus se revela. A quem Ele se revela primeiro? A um feto. A um embrião, melhor dizendo. Espera aí, é feto ou embrião? Primeiro vem o embrião, depois o feto, não é isso? Então é um feto. 6 meses de gravidez. Com 6 meses de gravidez, está lá em João 1, quando Maria saúda Isabel, a Bíblia diz que aquele feto se estremece no ventre de Isabel. E ela diz, logo que eu ouvi tua saudação, a criança estremeceu de alegria diante de mim. Deus é capaz de se revelar a um feto. E ele era cheio do Espírito Santo desde o ventre. Deus se revela aos pequeninos. Deus se revela a uma mulher idosa, a uma virgem, a um sacerdote que era sacerdote de segunda classe, a um homem comum, porém piedoso, a uma mulher idosa, a uns pastores. Mas é o Espírito Santo quem faz isto. E aqui então eu quero concluir trazendo algumas aplicações, meus irmãos. Quero trazer aqui pelo menos 4 aplicações da nossa mensagem. Eu quero que você atente bastante para o que vamos tratar aqui. Eu vou trazer em forma de frases, tá? 4 lições que nós aprendemos. Já aprendemos muita coisa aqui com certeza, mas eu quero resumir 4 lições daquilo que nós ouvimos. Primeiro, a genuína compreensão de quem é Jesus não é fruto de particular interpretação humana, mas da revelação de Deus. A genuína ou verdadeira compreensão de quem é Jesus não é fruto de particular interpretação humana, não é da fonte da mente humana, mas da revelação de Deus. Nós precisamos reconhecer, meus irmãos, que embora as pessoas sejam responsáveis por sua incredulidade e desobediência, viver essa genuína piedade só é possível àqueles a quem o Pai revelou seu Filho e que creram nele. Observe que todos esses personagens citados compreenderam a partir da revelação que receberam. Zacarias, José, Maria e os pastores ouviram o anúncio dos anjos. Foi porque os anjos falaram a eles. De Isabel, João Batista em seu ventre e Simeão, se diz que o Espírito Santo os encheu ou lhes falou. O que está subentendido também no caso da profetisa Ana. Então veja, esta é a primeira aplicação. A genuína compreensão de quem é Jesus não é fruto do nosso esforço, embora envolva o nosso raciocínio, mas a fonte dessa compreensão não é a nossa mente, não é a razão humana, não é nossa particular compreensão, mas a revelação de Deus. Mas alguém dirá, pastor, mas se eu recebesse uma revelação por meio de anjos, se o Espírito de Deus se revelasse diretamente a mim, por meio de um sonho ou uma visão, ou se eu pudesse ter vivido para ver Jesus em seus dias terrenos, pudesse pegá-lo nos meus braços como Simeão, eu creria. Ledo engano. Por quê? Primeiro, lembre-se de que Zacarias, em princípio, não creu, ainda que tenha recebido uma revelação sobrenatural. Está lá em Lucas 1, 18 e 20. Ele recebeu a revelação, o anjo apareceu diante dele no santuário.
De repente apareceu, e ainda assim ele não creu, porque a fé também é um dom sobrenatural. Entendeu? Então, não cultive no seu coração, se eu tivesse aqui. Em segundo lugar, Jesus não tinha nada externamente que pudesse levar Simeão, Ana, ou quem quer que fosse a crer que ele era o rei prometido, o Cristo de Deus e Salvador. Ele era um menino simples, filho de pais pobres, envolto em... Quando os pastores viram lá, ele estava deitado num coxo. Era um menino comum, embora pleno Deus. E só por revelação eles podiam entender. A sua mente, existe um livro que eu nem sei se ele é mais editado, é O Jesus Histórico, de Otto Borchert, da edição Vida Nova. Ele mostra que Jesus, a figura de Jesus não podia, conforme nos evangelhos, está registrado nos evangelhos, não poderia ser inventada, porque ele é alto demais, é sublime demais para que uma mente humana possa imaginar, mas também é humilde demais para que pudesse se encaixar nos conceitos messiânicos da sua época. Então, ele não tinha nada, como antecipou o Senhor por boca de Isaías. Você lembra, em Isaías 53, versos 1 e 2, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência, nem formosura e nenhuma beleza havia que se nos agradasse. Não tinha nada. Eles viram um simples menino envolto em panos, de pais pobres, que não tinha aparência de rei, de modo que Simeão e Ana tiveram que exercer o mesmo tipo de fé que se requer de nós hoje, que temos a revelação infalível e inerrante de Deus em nossas mãos. E essa fé, que é dom de Deus, que vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Aliás, a julgar pelo conteúdo das palavras e dos cânticos registrados em Lucas, já demonstramos, meus irmãos, com segurança, que todos eles conheciam as Escrituras e criam nelas. Eles criam no Cristo que havia de vir, e nós, pela mesma Escritura, cremos no mesmo Cristo que já veio, morreu e ressuscitou, e aguardamos sua segunda vinda para consumar a redenção. E você, meu amigo, minha amiga, que acha assim, pastor, mas se eu pudesse ver, se Deus aparecesse na minha frente, a resposta que eu lhe dou é a resposta que Jesus deu ao rico quando estava lá no inferno. Ele disse, pai Abraão, manda Lázaro ir lá com os meus irmãos. Jesus disse, eles têm Moisés e os profetas. Você sabe o que é Moisés e os profetas? Eles têm as Escrituras. Eles dizem, não, pai Abraão, tem que ser uma coisa mais extraordinária. Se for um morto, Jesus disse o quê? Se eles não creem em Moisés e os profetas, se eles não creem nas Escrituras, eles não crerão, ainda que ressuscite um morto. Você precisa crer nessa palavra. Essa palavra diz que Jesus é o único Salvador e Senhor. E você precisa crer nesse Jesus. E a minha oração é que por meio dessa pregação, o Espírito Santo que se revelou a Simeão, revele a você a glória de Deus Pai na face do seu Filho bendito, para que você creia como creram aqueles irmãos. Segunda aplicação que eu quero trazer, resume-se no seguinte princípio. Nem todos os que frequentam um local de culto têm um genuíno encontro com Deus. Preste bem atenção nisso, que você está aqui num local de culto. E tem muita gente que entra nessa igreja, em qualquer outra igreja, e sai tão vazio quanto entrou. Tão vazio quanto entrou. Nem todos que frequentam o local de culto têm um genuíno encontro com Deus. Irmãos, muita gente havia no templo quando Jesus foi lá. A maioria saiu de lá sem saber. Ou talvez muitos até que ouviram Ana, que ouviram os pastores, não ligaram muito. A própria cúpula religiosa não entendeu, não soube. Gente que estava lá ministrando no santuário não entendeu. E essa é uma verdade que deve nos fazer temer e tremer. Na verdade, meus irmãos, a grande maioria nem sequer está procurando a Jesus de fato. Alguns vêm para a igreja
ou vão para o templo, como era o caso aqui, à procura das bênçãos, mas não do abençoador. Muitas pessoas iam ao templo no tempo de Jesus. O templo de Herodes, já expliquei, tinha vários átrios que eram espaços para os fiéis ficarem ali sem que precisassem entrar no santuário, porque era só permitido ao sacerdote, e todo esse complexo era chamado de templo. Além dos sacrifícios diários e das festas santas, havia horários para orações. Lembra que Atos capítulo 3, Pedro e João subiram ao templo para a oração da hora nona. Às 3 horas da tarde, havia horários de 3 em 3 horas, provavelmente, para orar no templo. A maioria ia, no entanto, para clamar a Deus pela resolução dos seus problemas temporais, como muitos vêm à igreja também com este propósito. Outros apenas para cumprir seu dever religioso, sem, no entanto, jamais serem tocados pela graça interior. Hoje, meus irmãos, não é diferente. Muitas pessoas lotam as igrejas em busca de solução para os seus problemas temporais. Outros tantos vêm para cumprir um rito por formalidade. Eu tenho que cumprir meu dever, e a igreja todo domingo, eu estou lá ouvindo o pastor, né? Mas minha cabeça está no mundo da lua. E como tem gente assim nas igrejas? Entra por um ouvido, como se diz, e sai por outro. É isso que acontece muitas vezes. E aconteceu naquele tempo também. Muitas pessoas lotam a igreja por um mero rito. Alguns porque gostam do clima, dos cânticos, do aconchego da comunhão. Aquilo de alguma maneira lhes faz bem. São religiosos que acham que o simples frequentar a igreja, o cumprir o seu dever semanal, lhes é suficiente, mas não consideram aquilo que ouvem, não o põem em prática durante a semana. Alguns nem sequer conseguem se concentrar no que estão fazendo, cantando ou principalmente ouvindo. Eles são capazes de ficar por horas assistindo, vendo coisas nas redes sociais, mas não conseguem ficar 5 minutos concentrados na pregação da palavra. Por isso, muitos são os que vêm para a igreja todos os domingos, que, no entanto, não encontram Jesus de fato. Veja, tudo que ocorre aqui ocorre no templo. Mas poucas pessoas são mencionadas como tendo sido abençoadas. Como é que você está aqui essa noite? Para que você veio aqui esta noite? Como está o seu coração nesses momentos da mensagem? No cântico a gente se concentra, mas na mensagem, agora eu vou, essa pregação chata aí, eu vou dar uma voada aqui, vou lá para o espaço. Como é que você vai sair daqui esta noite? Do mesmo jeito que entrou? O que você encontra quando você vem ao culto? A quem você quer de fato encontrar? Só uma pergunta que eu quero deixar. Terceiro lugar, mesmo em tempos de abandono da fé e corrupção, Deus sempre preserva um remanescente fiel. Mesmo em tempos de abandono da fé e de corrupção, Deus sempre preserva um remanescente fiel, um remanescente eleito. Remanescente é um pequeno grupo que Deus preserva. Não apenas Lucas, como veremos, mas os evangelhos de modo geral, meus irmãos, eles retratam a fé em Israel nos tempos de Jesus como uma fé morta. E uma religião com suas instituições corrompidas. Os sacerdotes, a maioria, eram corruptos. Havia, porém, um remanescente fiel que também esperava a consolação de Israel com a chegada do Messias e que orava por isto. No meio de todos aqueles crentes nominais, crentes de boca, havia gente como Zacarias. No meio daqueles sacerdotes corruptos, havia sacerdotes fiéis como Zacarias. Mulheres fiéis como Isabel. Havia entre os operários cheios de pecados e que não queriam nada com Deus, homens piedosos como José, virgens e jovens adolescentes, crentes no Senhor como Maria. No meio da corrupção generalizada e de crentes nominais que enchiam o templo, havia homens piedosos como Simeão e mulheres piedosas como Ana.
E entre os pastores que nem sequer eram considerados confiáveis, que tinham fama de ladrões, haviam entre eles judeus que verdadeiramente esperavam a salvação de Israel. Havia esse remanescente fiel. Aliás, a história da redenção, meus irmãos, mesmo nos tempos de maior incredulidade, mostra que Deus sempre nesses tempos reservou para si seus 7.000 que não se dobraram a Baal. Lembra do que ele falou em 1 Reis, capítulo 19, verso 18, e que é citado por Paulo em Romanos 11, 4, sobre Elias. Ele disse: eu fiquei só, Senhor. Mataram os teus profetas, derribaram os teus altares, eu fiquei só, ainda procuram tirar a vida. Basta, tira a minha vida, eu não sou melhor que os meus pais, eu não quero mais ficar aqui. Tá bom, Elias. Unge Eliseu, profeta, em teu lugar, unge Azael, rei da Síria, unge o rei de Israel. Mas eu quero te dizer uma coisa. Tem outros 7.000 que eu reservei para mim. Não é a tua fidelidade não, Elias. Eu reservei para mim 7.000 que nunca dobrou os joelhos a Baal e nunca beijou os seus pés. Deus reserva sempre um remanescente fiel, mesmo em tempos de apostasia. E além de Zacarias, Isabel, José, Maria e agora Simeão e Ana, Lucas menciona outros crentes anônimos, porque no verso 38 ele fala que Ana divulgava a todos os que esperavam a redenção de Israel. Então, em todos os tempos, sempre se poderá dizer, como disse Paulo em Romanos 11:5, assim, pois, também agora sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E por último, a compreensão da sublimidade de Jesus Cristo, da pessoa de Jesus Cristo, nos dá motivo não só para viver, mas também para morrer em paz. Quem compreende quem é Jesus, a sublimidade de Cristo, essa compreensão, quando ela chega à maturidade, ela nos dá motivo não apenas para viver, mas também para morrer. Crente, esse é talvez o maior desafio da nossa vida. É uma das coisas que eu mais oro ao Senhor. Pela minha vida é sobre isso. E eu faço uma pergunta a você. Você hoje à noite, se Deus anunciasse que você ia morrer hoje, você morreria em paz? Ah, não, pastor, eu sou muito jovem. Ah, não, pastor, quero ver meu filho se formar. Eu não quero ver Cristo em toda a sua glória, eu quero ver meu filho se formar. Você entende o que você está falando quando você pensa isso? Nós aprendemos com Simeão, olha o que Simeão diz: Senhor, pode me despedir, porque eu já conheci o Salvador. Ele não só agora pode viver, mas ele pode morrer em paz. Que fé genuína! Meus irmãos, que fé madura. O cântico de Simeão deve ser o cântico de todo cristão maduro. Não se diz a idade de Simeão aqui. Essa compreensão de que a sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, nosso Senhor, nos satisfaz ao ponto de estarmos prontos para viver ou morrer, é uma das mais vívidas expressões da maturidade cristã. Essa mesma compreensão foi expressada com outras palavras pelo apóstolo Paulo em diversas passagens dos seus escritos, como por exemplo Atos 20 e 24. Ele havia dito: olha, eu não sei o que me espera, eu só sei que a única coisa que o Espírito Santo me assegura é que em cada cidade me esperam cadeias e tribulações. Mas olha o que ele diz em Atos 20 e 24. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. A única coisa que me motiva a viver é que eu cumpra toda a missão que Ele me deu. Mas a vida não é preciosa para mim. Ele também disse em Gálatas 2:20, agora já não sou eu quem vive, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. E diz ainda ele em Filipenses 1, versos 20 e 21, segundo a minha ardente expectativa de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo,
quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo, e o morrer, lucro. É lucro. É melhor partir, diria Paulo depois, e estar com Cristo. Crente, se você soubesse que morreria hoje à noite, você morreria em paz. Amigo ou amiga que está aqui presente, se você soubesse que ia morrer hoje, você morreria em paz porque tem certeza de que você vai contemplar a Cristo. A fé madura nos prepara para morrer em paz. Pastor Leandro Peixoto, da Igreja Batista, comentando esse texto no seu sermão, ele diz o seguinte: Jesus morreu para que nós pudéssemos viver a vida eterna. Esse é o paradoxo da existência. E Jesus ressuscitou para a gente ter certeza que quem em Cristo morre, na verdade não morre, passa da morte para a vida. Se Jesus nasceu para poder morrer em paz, e se Jesus ressuscitou para eu ter certeza de que ao morrer eu revivo na presença de Deus, qual é o medo? Quando eu começo a compreender isso, o cântico de Simeão passa a ser o meu cântico. Quem entrega a sua vida a Cristo, conclui o pastor, quem deixa a sua vida morrer para viver a vida de Cristo, começa a aprender que morrer em Cristo é incomparavelmente melhor. Crente, você tem medo de morrer? Então você precisa perseguir essa fé que diz: Senhor, Tu podes me despedir em paz. E a única coisa que me prenderá nesse mundo é se Tu tens a missão para mim de fazer o Teu nome conhecido. Depois disso, eu quero morrer em paz. E quando você aprende essa verdade, você aprende a viver. Quando você aprende que em Cristo você pode morrer em paz, é que você aprende a viver. Você perde o medo. Ah, irmãos, essa é uma coisa que eu preciso confessar para a minha própria vida. Se você soubesse que morreria hoje, morreria em paz. Você está preparado para morrer em paz? Por quê? Se sim, qual é a razão dessa segurança? Se não for Cristo a segurança, ela repousa em bases falsas. Mas se você quer em Cristo, mas ainda não pode dizer sim à pergunta, ainda não compreendeu de maneira madura a sublimidade de estar em Cristo. Não é sem razão que várias revelações vão se dar no templo, e esse ponto, é nesse ponto aqui que o templo, aquele lugar da casa de Deus, é o lugar onde o Espírito revela o Filho. E quando ele revela o Filho, esse homem diz: Senhor, eu posso morrer em paz, porque eu vi a tua salvação.